Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Bruxita Tarô e Oráculos. E o vídeo de hoje é a resenha do Tarô dos Guardiões. Uma homenagem a esses guardiões da luz maravilhosos que nos protegem, nos guiam, que também têm as suas funções, né, no astral. Então vamos lá. Primeiramente, se você é novo aqui, quiser se inscrever no canal, quiser realmente acompanhar o conteúdo aqui da Bruxita, agradeço. Fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. É uma caixa produzida, então, tudo foi produzido pela editora Anubis, tá? Quem criou foi Carol Souza, tá? Eu soube, parece que ela mora aqui perto de mim, é de Blumenau, Santa Catarina. E depois de muitos estudos, né, ela conta aqui que ela teve um estudo bem aprofundado para poder, antes de fazer, né, esse tarô. Então vamos lá. Há uma caixa daquele modelo que eu gosto, que é bem legal assim, tá? Vem a caixinha, encaixa aqui, vem o livro, certo? Com a interpretação, explicando sobre, né? Vamos lá. Ó, as cartas, são 56 cartas, tá? Baseado nos arcanos menores do tarô, tá? Mas eu já vou falar um pouco sobre essa questão na interpretação. Então, no livro ele tem 118 páginas e mais algumas aqui que fala umas propagandas assim de outros livros, né? Então aqui nesse livro, o que ela tá falando? Tem a introdução que fala um pouco sobre o baralho comum. Fala sobre o baralho comum. Temos aqui falando sobre os naipes, certo? Sobre os aspectos masculinos e femininos de cada naipe. Aí falando sobre tarô arcanos menores, né? Um pouco sobre a história, os arcanos da corte, né? Valete, rainha, cavaleiro, rei. Aí fala dos Exus e Pombagiras, né? Os agentes da luz que atuam nas trevas. Exus pagãos batizados e coroados, para poder entender a diferença, né? E daí já começa a interpretação dos arcanos, tá? Aqui, ó. Cada página, a interpretação ela é bem objetiva. Tem a interpretação positiva, negativa e tem também falando sobre a irradiação da entidade, tá? Dos Exus Pombagiras, tá? No naipe de paus aqui, nós temos 4 cartas diferenciadas que são portais, tá? Portal realizador, portal cognitivo, o portal evolutivo e o portal divino, tá? E ele explica aqui o porquê, né? Explica numa tiragem o que significa, né, esses portais e como usar na interpretação, tá bom? Então, eu gostei bastante e o que eu queria falar é que, antes de mostrar as cartas para vocês, primeiramente, ela nem todas as cartas estão relacionadas com a interpretação dos arcanos do tarô tradicional, tá? Muitas cartas, sim, tem conexão, lembra realmente a interpretação, porque aqui na carta vai ver que tem aqui o naipe, né? O naipe tem, né, no caso As, 2, e aí depois o valete é o J, a rainha é o Q, o rei é o K, e tem ainda uma carta extra que é o pajem, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui, que representa os quesitos do naipe, certo? Uma mensagem extra que fala do naipe. Então, tem a palavra-chave correspondente a essa carta, né? E daí não necessariamente que a interpretação do As de Copas, aqui o As de Copas sim, o As de Copas aqui nesse sentido,
ele tem total sentido com a do tarô, só que eu digo aqui que não são todas. Não são todas que tem, então é bom estudar bem, estudar bastante. Uma parcela você vai usar a intuição também, porque você vai observar o que é a imagem da entidade, a imagem que foi colocada dele aqui, né? São imagens representativas, não são exatamente imagens das entidades, tá? São imagens apenas representativas. Tem algumas que transparecem ser assim computadorizadas, tá? Bem computadorizadas. E tem muitas que parecem que foram baseadas em fotos de pessoas, tá? Vocês daí tirem as suas próprias conclusões se vocês quiserem adquirir este tarô Arcanos Maiores dos Guardiões, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui para conhecer as cartas. Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui com o naipe de copas, as de copas, pombagira da praia, os sentimentos. 2 de copas, Exu de duas cabeças, o encontro. 3 de copas, a comunicação, Exu 7 rosas. Muito linda essa carta. Todas têm a sua beleza, né? 4 de copas, Exu morcego, a insatisfação. Essa tem muita conexão também com o tarô tradicional. 5 de copas, pombagira do cabaré, o rompimento. Também tem ligação. Exu do lodo, 6 de copas, a paciência. 7 de copas, pombagira menina, a entrega. Exu veludo, 8 de copas, a fraternidade. E tem umas runas ali, ó, na testa. Pombagira 7 saias, 9 de copas, o êxito. Muito linda também essa imagem. Pombagira cigana, 10 de copas, o amor. Exu maré, valete de copas, o sociável. É a representação de um homem solteiro, livre, né? As cartas da corte representam realmente características de pessoas, tá? A rainha de copas, a pombagira 7 encruzilhadas, a intuitiva. Exu 7 da lira, rei de copas, o generoso. Aí tem o pajem de copas, que significa a emoção, então representa que a pessoa está sendo levada muito pela emoção, né? E nesse momento ela precisa, segundo a interpretação, que ela precisa, né, verificar o que ela precisa decidir relacionado ao emocional, né? Precisa ser mais, canalizar mais. Se eu não me engano, é o emocional, tá? Tô estudando ainda. O as de ouros agora, começando o naipe de ouros, Exu cobra, a unicidade. 2 de ouros, Exu porteira, a harmonia. Pombagira das almas, a reintegração. 3 de ouros, a reintegração. Pombagira dama da noite, 4 de ouros, o presente. Exu pantera negra, 5 de ouros, o passado. Pombagira 7 gargalhadas, 6 de ouros, o futuro. Exu capa preta, 7 de ouros, as causas secundárias. Pombagira rosa vermelha, 8 de ouros, o controle. Exu pinga fogo, 9 de ouros, a adaptação. Pombagira do lodo, 10 de ouros, a elevação. Exu meia-noite, valete de ouros, o mensageiro. Pombagira rosa caveira, rainha de ouros, o julgamento. Exu tranca-rua, rei de ouros, a decisão.
Pajem de ouros, a matéria. Então, representando aqui como que a pessoa tem lidado com a matéria, precisa dar atenção. Então, tem uma mensagem extra sobre as questões que envolvem esse naipe. Pajem, nas naipes, representam dar atenção realmente a como a pessoa está lidando com a representação do naipe, nesse caso, ouros. Como que a pessoa lida com o dinheiro, ela precisa ter equilíbrio e tudo mais, tá? Agora começa o naipe de paus, ó. Exu, as de paus, Exu Giramundo, a transmutação. Pombagira Maria Quitéria, 2 de paus, a satisfação. Exu Pimenta, 6 de paus, a negociação. Não sei se eu errei antes falando o naipe, desculpa, gente. 4 de paus, Exu Mangueira, a colheita. Exu Gato Preto, 5 de paus, os sentidos. Pombagira da Figueira, 6 de paus, o renascimento. Portal Realizador, 7 de paus, portal realizador. Daí depende sempre da carta que antecede e a que sucede a carta na jogada para poder conseguir interpretar. Então, geralmente, ela é uma carta que ela dá um impulso ou ela dá uma... Depende de qual aqui, ela dá um impulso ou ela dá uma travada, que nem aqui, ó. O 8 de paus, que é o portal cognitivo, ele já tem uma energia mais densa, né? Que já pode estar falando de energias negativas que pode estar, né? Na jogada ali, depende de como é que ela cai, ela pode ser algo que está travando o consulente, né? Portal evolutivo, 9 de paus, representa, né, depende qual carta que vem antes e vem depois, representa como está a evolução do processo, né, da situação da pessoa. E o portal divino, 10 de paus, tem uma representação muito espiritual aqui. Valete de paus, Exu Tiriri, o amigo. Rainha de paus, Pombagira Maria Mulambo, a emblemática. Rei de paus, Exu Caveira, o paternal. E o pajem de paus, o espírito, aqui abordando muito a necessidade da pessoa dar atenção para sua espiritualidade, né? Se cai numa jogada, representa muito o caminho espiritual do que a pessoa precisa dar atenção. Agora naipe de espadas. As de espadas, Pombagira Pantera Negra, o poder. Bem computadorizada essa imagem, mas é legal. 2 de espadas, Exu Ventania, o equilíbrio. Maravilhoso. Exu Calunga, 3 de espadas, as ilusões. Exu Arranca-Toco, 4 de espadas, as provações. Também parece de um jogo de computador. Às vezes realmente, né, para representar tem que ser computadorizado, né? 5 de espadas, Exu Mirim, o caminho. Pombagira 7 véus, 6 de espadas, a severidade. Exu Ganga, 7 de espadas, a misericórdia. 8 de espadas, Pombagira Maria Farrapo, a ação. Exu Tata Caveira, 9 de espadas, a sabedoria. 10 de espadas, Pombagira Rosa Negra, o plano superior. Exu Marabô, valete de espadas, o negociador. Parece um viking. Pombagira Maria Padilha, a rainha de espadas, a feminilidade. O rei de espadas, o Exu Sete Encruzilhadas, o intelecto.
E finalizando com o pajem de espadas, a razão, que nesse momento a pessoa tem que ter mais razão para lidar com as situações e não com a emoção. Ou seja, fortalecendo a representação, o que o naipe representa. Então, por isso que é importante entender bastante o que o naipe de espadas representa, o que o naipe de paus e copas e ouros representa, tá bom? E aí, o que vocês gostaram aí? O que vocês acharam? Se quiser, deixa nos comentários aí, tá bom? Se gostou, deixa seu gostei. E me siga aí, né? Se quiser se inscrever, tá bom? Para acompanhar outros vídeos que eu estou postando aqui, né? Já tem outros vídeos postados, se quiser, né, conhecer meu canal. E virão muitos outros vídeos, eu estou começando, mas está aí crescendo, tá bom? Gratidão, pessoal. Gratidão, namastê, beijo da bruxita.